E se eu te dissesse que o maior talento matemático de uma geração acabou preso entre o amor, o trauma e a responsabilidade? Hoje no Sessão Pipoca vamos falar sobre Gifted, ou Um Laço de Amor, um filme emocionante, cheio de camadas, muito mais do que uma criança gênio. Lançado em 2017, dirigido por Mark Webb, que também lançou 500 Dias com Ela, O Espetacular Homem-Aranha, e também, infelizmente, lançou A Branca de Neve de 2025. Um Laço de Amor acompanha Mary Adler, uma menina de 7 anos com uma inteligência matemática extraordinária. Mas por trás desse talento existe uma história familiar bem pesada, principalmente envolvendo sua mãe. Eu sou Fábio Silva e vamos falar sobre essa história emocionante depois da vinheta. A mãe de Mary, Diane Adler, foi um dos maiores prodígios matemáticos que já existiram. Ela cresceu sob enorme pressão da própria mãe, Evelyn, que sempre enxergou o talento da filha como um legado que precisava ser explorado, custe o que custar. Diane viveu a vida inteira presa entre expectativas absurdas e isolamento social, totalmente privada até mesmo de um relacionamento. Diane dedicou boa parte da vida a tentar resolver um dos problemas matemáticos mais complexos do mundo. Mas toda essa pressão, somada à falta de liberdade, cobrou um preço bem alto. Diane acabou tirando a própria vida quando Mary ainda era um bebê. E Frank, que é interpretado por Chris Evans, nosso eterno Capitão América, Eu entendi a referência. que é irmão dela, decidiu criar Mary de um jeito totalmente diferente. Com amor, simplicidade e principalmente liberdade. E esse também era o desejo de Diane. Frank cria Mary numa vida simples, na Flórida, longe das pressões que destruíram a sua mãe. Ele a coloca em uma escola comum e tenta esconder o seu talento. Não por vergonha, mas por medo de repetir toda a tragédia da família. Só que o talento de Mary é impossível de esconder. Ela resolve equações complexas de cabeça, faz contas que nem professores conseguem acompanhar e chama a atenção da escola e da avó, Evelyn. Quando Evelyn descobre o potencial da neta, ela tenta assumir a guarda para transformá-la numa nova Diane, com uma vida de tutores particulares, isolamento social e novamente privar da liberdade, tentando assim lapidar o seu talento. Tudo isso por acreditar que seria desperdício não aproveitar toda essa genialidade, e por isso começa uma batalha judicial. De um lado, vemos Frank lutando por uma infância normal, e do outro lado Evelyn, sua avó, lutando por uma carreira brilhante, tentando espelhar Diane em Mary. E Mary no meio de tudo isso tentando somente ser feliz. Uma parte bem importante da história envolve o trabalho matemático deixado por Diane antes de falecer. Ela resolve um problema quase impossível e deixa o resultado escondido numa pasta. A revelação desse detalhe e o motivo de ela ter escondido o resultado é um dos pontos mais fortes do filme. Ela queria proteger Mary. Ela queria impedir que a filha se tornasse um experimento como ela foi e passar por toda aquela infelicidade, aquela privação social, somente estudando e vivendo uma vida completamente infeliz. E isso muda totalmente a forma como vemos Diane, não como alguém frágil, mas como alguém que tentou quebrar o ciclo. E é justamente por entendermos esse gesto final de Diane que o desfecho do filme ganha ainda mais força, quando percebemos que ela escondeu o trabalho para que a filha não passasse pelo mesmo sofrimento. Tudo o que acontece com Mary no final faz muito mais sentido. Mary acaba indo para uma família adotiva com a permissão de Frank, porque ele não tinha como lutar nessa batalha judicial, principalmente por Evelyn ter muito dinheiro, mas Mary não é feliz nessa família. Evelyn estava usando a família para que ela possa ter aulas particulares, ter essa privação social para que ela lapidasse esse diamante, repetindo o ciclo que ela teve com a Diane. Mary tinha um gato que foi junto com essa família, mas de repente a Mary ela teve um colapso nervoso, não queria mais ficar com aquela família, mas por quê? Porque a própria família deixou o gato, entregou para tipo um gatil. Frank encontrou esse gato, pegou de volta e percebeu que Mary estava sendo tratada como Diane estava sendo tratada e resolveu buscá-la para dar uma vida melhor, com mais simplicidade, assim como tinha planejado com Diane no início. E quando chega para buscá-la, ele usa o resultado do problema matemático para convencer Evelyn a desistir da luta judicial e poder ficar com ela. Evelyn fica devastada porque ela não sabia que Diane tinha resolvido esse problema que era praticamente impossível. E por isso, ela realmente desiste da batalha judicial, deixando assim Mary com Frank. No final, Um Laço de Amor entrega um final feliz, claro, e sem complicações. Aquele final bem fechadinho, sabe? Mary continua morando com Frank, faz amigos e passa a estudar matemática avançada no ritmo certo, sem pressão familiar. Ela recebe o apoio que precisa,
sem perder sua infância. Frank segue sendo responsável por ela e a relação entre os dois fica ainda mais forte, e tudo termina de forma estável. Mary está protegida, amada e vivendo exatamente como Diane queria, com liberdade, segurança e um espaço para crescer feliz. Afinal, ela é uma criança. É aquele famoso filme da sessão da tarde. E por que o filme toca tanto? O filme trata a genialidade com humanidade, mostra que o amor não é perfeição, é tentativa, é intenção, e deixa claro que um talento gigantesco não vale nada sem liberdade. Outra coisa são as atuações que fazem tudo funcionar. Chris Evans, que é o Frank, entrega um dos papéis mais sensíveis da sua carreira e mostra que pode atuar em qualquer situação, não sendo apenas um rostinho bonito. McKenna Grace, não sei bem se é assim que pronuncia, impressiona pela naturalidade, mostrando que desde pequena sabe atuar muito bem. E Lindsay Duncan, que faz a Evelyn, faz odiar o personagem completamente. Pra mim, ela atuou com maestria. Um detalhe bem importante é que o filme não é diretamente baseado em uma história real, mas foi inspirado em crianças superdotadas que enfrentam pressões familiares. Um Laço de Amor é sobre talento, sim, mas muito mais sobre amor, perda e sobre quebrar ciclos que podem destruir uma família inteira. É um filme doce, forte e com aquele tipo de emoção que fica marcado na memória. Por mais que eu tenha dado diversos spoilers sobre o filme nesse vídeo, assista por você mesmo porque é simplesmente incrível a experiência. E você, o que faria se tivesse um filho superdotado? Comenta aí embaixo. Muito obrigado pela companhia e por hoje é só. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. A gente se vê na próxima sessão. Tchau, tchau!